Graça e paz, irmãos da IPCA. Estamos hoje entrando no nosso 43º dia de maratona bíblica. E estaremos hoje dando início ao estudo do primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Para apenas lembrar que o pastor Márcio no sábado nos explicou que após estudarmos capítulos 11 e 12 de Atos, nós iríamos parar a leitura no capítulo 13 e iríamos nos dirigir para Tiago. Justamente porque a carta de Tiago é muito provável que foi escrita entre os capítulos 12 e 13 do livro de Atos. Essa carta de Tiago ela é considerada por muitos como uma carta universal, justamente porque ela não se restringe a uma comunidade local ou uma pessoa específica, como eram as cartas escritas por Paulo. A carta de Tiago é escrita para todos os cristãos que se encontravam na dispersão, como o próprio versículo 1 dessa carta nos mostra. Cristãos dispersos por conta da perseguição que se levantou a igreja cristã naquela época, como nós já estudamos nos primeiros capítulos do livro de Atos. Esse Tiago tem sido prática corrente ao longo da história da igreja identificá-lo como o irmão de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, Paulo o intitula irmão do Senhor. Esse Tiago era um homem muito respeitado e importante no cristianismo da sua época. Ele provavelmente era o líder da igreja de Jerusalém, como nós iremos ver daqui a alguns dias, no capítulo 15 de Atos, onde a sua palavra é tida como a palavra final, inclusive vinda da parte de Deus. Paulo dava testemunho da importância de Tiago. Gálatas capítulo 1, versículo 19, Gálatas 2, 9, Paulo considerava como um apóstolo, como uma coluna da igreja naquela época. Pedro também dá testemunho da importância de Tiago. Em Atos capítulo 12, versículo 17, ao sair da prisão, Pedro dá ordem que aqueles homens, irmãos, corressem e avisassem Tiago que ele havia sido solto da prisão, mostrando a sua importância. Judas também, ao escrever sua carta, ele na apresentação se intitula irmão de Tiago, justamente mostrando que Tiago era uma pessoa conhecida e muito respeitado naquela época, a ponto de autenticar e autorizar, podemos assim dizer, a carta escrita por Judas. Já que demos um panorama bem breve do histórico dessa carta, vamos passar para a carta propriamente dita. O tema central dessa carta, dessa epístola, é o caráter cristão. Essa epístola é predominantemente ética, nada tratando de assuntos doutrinários. Ela não fala de doutrinas do Espírito Santo, não fala da doutrina da salvação, não fala da doutrina da justificação. Tiago até trata disso, mas ele trata mostrando como que o cristão, que já tem todas essas doutrinas no coração, como ele deve se relacionar com as pessoas em virtude disso que ele já tem e já crê. Ele não trata de doutrinas nessa carta, mas ele trata de conduta. E as doutrinas são omitidas e a abordagem se torna totalmente prática. Por ser tão prática, essa carta é considerada por muitos como um sermão, como um tratado, como um ensino cristão de como viver a vida cristã de forma correta. Por isso que dentro deste primeiro capítulo eu quero trazer para nós 5 verdades. E a primeira verdade é o caráter submisso do escritor. Olha o primeiro versículo. Compreenda e pense um pouco comigo. Sendo Tiago irmão de Jesus, ele poderia muito bem se valer do seu grau de parentesco para alegar ter mais importância, primazia ou prestígio sobre os demais irmãos. Tiago poderia muito bem chegar dizendo: eu sou o irmão de Jesus, o irmão do Senhor, o irmão daquele que manda em tudo. Por isso vocês têm que me respeitar, porque se ele manda, eu também mando. Não, essa não é a postura de Tiago. Às vezes você já deve ter se deparado com uma situação onde você está numa fila, esperando para ser atendido juntamente com outras pessoas, e está demorando, e de repente chega alguém e diz: eu sou o irmão do fulano de tal. E por conta desse parentesco, essa pessoa toma o seu lugar na fila, é atendida na sua frente, e isso deixa você chateado. Não é essa a postura que nós vemos em Tiago. Tiago não se intitula o irmão do chefe, o irmão daquele que manda, o irmão daquele que é Senhor, não. Tiago se intitula como servo de Deus, servo de Jesus Cristo, mostrando a sua humildade e a sua sujeição diante de Deus. Outra verdade, nos versículos 2 e 3 e 12 e 13, Tiago vai nos mostrar como enfrentar provas e tentações. Segundo Tiago, a provação deve ser encarada com alegria, porque vencê-las nos leva à maturidade.
Quem supera a provação, a tentação, Tiago fala que é bem-aventurado. O termo bem-aventurado no texto grego dá a ideia de estar em marcha, de estar em progresso. Tiago está dizendo, olha, vencer a tentação, vencer a provação, é progredir, é estar em marcha, é crescer na vida cristã. E Tiago diz que o vencedor acaba aprovado e recebe a coroa da vida. E coroa, naquele contexto de Tiago, era a premiação que os vencedores dos Jogos Olímpicos recebiam. Tiago está dizendo, olha, o cristão que vence a tentação, que vence a provação, ele progride e recebe a premiação do próprio Deus. Terceira verdade é a origem do pecado. Versículos 13 a 16, Tiago vai nos mostrar isso. Tiago está dizendo, olha, irmãos, não existe um anjinho soprando coisas boas de um lado, num ouvido, e um diabinho soprando coisas ruins em outro, como nas histórias em quadrinhos. Não, Tiago está dizendo, nós somos tentados por nossa concupiscência, pelo desejo forte que existe dentro de nós em pecar. Tiago está falando, é a nossa natureza que nos faz cair. A culpa não é do diabo, a culpa não é da internet, a culpa não é do Facebook, a culpa não é das novelas, a culpa é nossa. Isso é muito significativo porque ele coloca o pecado dentro do homem e não na cultura, não na sociedade ou nas estruturas sociais e econômicas existentes. Tiago está dizendo que o pecado ele tem origem interna, tem origem no coração. O pecado não tem sua fonte naquilo que está fora do homem, ou seja, não é externa. A fonte do pecado é o coração. Quarta verdade, Tiago vai falar da relação entre ouvir e falar. No versículo de número 19, versículo 20, ele vai falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante observarmos que Tiago fala que nós devemos ser prontos para ouvir. No grego, a palavra prontos dá ideia, a palavra táxi. E quando que nós usamos um táxi? Quando nós estamos com pressa para chegar a algum lugar. Não temos condução, é muito mais rápido de táxi. Tiago está dizendo, olha, para ouvirmos nós temos que ser rápido. Mas Tiago fala que devemos ser tardios, tanto para falar quanto para irar. Tardio, no texto grego, dá a ideia de alguém retardado, de alguém que custa raciocinar, raciocínio lento, que a ficha custa cair. Tiago está dizendo o seguinte, olha, mas para falar, para irar, tem que ser demorado na sua vida, tem que demorar. Isso porque a ira, segundo o versículo 20, impede Deus de agir. E Tiago, no versículo 26, vai falar que aquele que não sabe controlar a língua, esse engana-se a si mesmo e a sua religião é falsa. E ele usa a palavra religião aqui no sentido de relação com Deus. Tiago está dizendo, olha, quem fala demais, quem ira muito fácil, esse está numa relação errada com Deus. A sua relação com Deus não anda nada bem. E a quinta e última verdade nesse primeiro capítulo, Tiago está dizendo, não basta ouvir, é necessário praticar a palavra. Versículos 22 e 23 ele vai nos falar isso. Tiago diz que ouvir sem praticar é como se olhar no espelho e logo depois se esquecer de como é a sua imagem, de como é a sua fisionomia. Os espelhos naquela época eram de bronze, eram de aço e não refletiam muito bem a imagem da pessoa, além de ser raros. Por isso, uma pessoa naquela época passava meses e meses, uma pessoa pobre passava meses e meses sem se ver no espelho. Tiago está dizendo, olha, aquele que ouve a palavra e não pratica, não a tem guardado como deveria. E Tiago diz que aquele que ouve a palavra, no versículo 25, esse é bem-aventurado. Tiago repete a expressão bem-aventurado, justamente para mostrar que ouvir e praticar a palavra é estar em marcha. Quem cumpre a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, está em progresso espiritual na vida cristã. Eu quero concluir então te dizendo que, segundo Tiago, e ele deixa muito claro isso na sua carta, que praticar a palavra de Deus é a base do nosso caráter e conduta cristã. O motivo de muitas vezes estarmos estagnados na vida cristã é o fato de não praticarmos a palavra de Deus. Existem muitos crentes que são anões, são pigmeus na vida cristã, porque não estão praticando a palavra de Deus como deveria. Praticá-la é a certeza do progresso, é a certeza de que estamos marchando rumo a termos a mente de Jesus Cristo. E eu quero apenas encerrar com a frase
de um autor anônimo, que ele diz o seguinte: o homem ele deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Oremos, queridos. Senhor, nós queremos te pedir graça, misericórdia e pedir o seu auxílio para que possamos, ao ler a tua palavra, estudar a tua palavra, sairmos do campo teórico e passarmos para a prática diária. Nos ajude, Senhor, a praticar a tua palavra dia após dia, momento após momento. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Shine, lighting up the night. You spoke a single word.